A gente pode começar pensando pela própria vida, né? Quando a gente pensa sobre o que há de mais importante, a gente sempre pensa na vida, né? A nossa existência. Bom, outros seres têm vida. As plantas, os animais, até os micro-organismos têm vida também. Mas a vida deles não chega a conhecer e a amar a Deus. A vida, portanto, apesar de ser um aspecto fundamental, ela em si, para o ser humano, não é suficiente. Se a vida fosse suficiente, bastaríamos estar vivos para nos sentir plenos, satisfeitos. Bastaria estar vivos para não precisarmos de mais nada. Nunca existiria o suicídio, nunca existiria a insatisfação, a infelicidade, porque estamos vivos e isto basta. E a gente sabe que não é assim. A vida é a base, não é o fim. Nós estamos vivos para alguma coisa. Esta alguma coisa nós podemos escolher. Deus nos deu a inteligência para escolher uma coisa ou outra. Mas aquela que mais nos preenche, aquela que nos torna plenos e realmente completos, é o amor. Só que não é tão simples essa questão de amor, porque se nós formos analisar a história humana, nós veremos que grandes calamidades foram provocadas em benefício ou em busca do amor, né? Nós vemos que grandes atrocidades da história humana foram feitas com a finalidade de se criar um mundo melhor. Vamos livrar as pessoas más e vai sobrar, então, as pessoas boas e assim seremos todos felizes. Vamos matar aqueles que nos querem mal. Assim, todos nós quereremos bem uns aos outros e seremos felizes. Pois não é assim, né? Isso foi posto em prática. Nós vemos no século passado grandes genocídios, e nada disso tornou a vida melhor. Então, não basta que a gente queira amar a todo custo, ou amar ao nosso modo, ou amar da forma como a gente acredita que é a forma certa. Antes do pecado original, nós sabíamos, nós intuíamos isso de uma forma sem erro. Agora não, agora a consciência está mais confusa e nós, querendo fazer o bem, fazemos o mal. Nós precisamos de ajuda até para fazer o bem. O ponto de partida é a busca da verdade natural da nossa vida, né? Nós queremos sempre a verdade, mas a verdade em si também não é suficiente. A verdade é um caminho. Vamos comparar a verdade a um telescópio. Quando a gente olha pelo telescópio e encontra um astro que não era conhecido, como nós vemos lá pela primeira vez, os anéis de Saturno, as luas de Júpiter, isso cria um grande encanto pelo que vimos, não pelo telescópio. O telescópio, eu estou comparando a verdade. A verdade é o caminho que nos leva a descobrir algo maior. O telescópio é o nosso instrumento, nós precisamos dele, mas o que nós queremos, em última análise, é algo que vai além do telescópio. Nós queremos a verdade, nós buscamos a verdade, mas o que nos preenche é o que descobrimos pela verdade. Mas as descobertas todas não necessariamente vão nos preencher também, porque senão os cientistas e os filósofos seriam as pessoas mais felizes, porque eles estão sempre em busca da verdade. E eles encontram, eles estudam. E, no entanto, os filósofos e os cientistas estão no mesmo patamar das pessoas que não precisam de grandes descobertas. Há muitas pessoas humildes que realizam seu trabalho diariamente, repetidamente, sem grandes novidades, conhecem a verdade do seu meio. Por exemplo, o faxineiro sabe qual é o melhor produto para lavar o chão, um determinado tipo de chão, uma janela, ele sabe
a qualidade do produto, ele tem conhecimento da verdade. Ele não precisa de muito além disto para encontrar a verdade no trabalho dele. Bom, a verdade é necessária, ela não completa. E o objeto da verdade também pode não ser pleno de si mesmo. Por mais que eu saiba como as leis físicas e químicas funcionam, isso nos dá temporariamente uma sensação de bem-estar, já entendemos melhor. Mas isso a gente também se acostuma, isso também faz com que aquilo se torne natural e já não tenha o mesmo encanto de quando era novidade. O que nos instiga sempre, através da verdade, é encontrar a verdadeira forma de amar. Isso sim. Isto vai fazer com que a gente busque sempre mais e se encante pelo objeto que amamos. Vamos definir aqui, antes de prosseguir, as questões do amor. A rigor, existem dois amores. O amor a si mesmo, ao eu, e o amor ao não eu, ao outro, a outra coisa. Em última análise, são esses dois que existem. O amor a si mesmo pode ser um amor bom, mas pode ser um amor egoísta, que nos leva à infelicidade. O amor ao outro, ao não eu, pode ser de diferentes maneiras. Eu gosto muito da classificação dos gregos antigos a respeito dos amores. Eles definiram 4 amores. O amor a Deus, ágape, o amor aos pais, storge, o amor aos amigos, a filia, e o amor conjugal, eros. Atualmente existem pesquisadores em psicologia que encontram outros amores, pesquisam outros amores. O amor ao seu cachorro de estimação, né? Existem algumas histórias bem impressionantes. Essa semana, por ocasião da libertação de um refém, uma judia do Hamas, é impressionante como a judia levou o cachorrinho dela e alimentou esse cachorrinho com o próprio alimento, apesar dela passar fome. Bom, caramba, realmente impressionante. Tá? Então, não dá para dizer que não exista algum amor aí. Mas a questão toda é de nós termos também a sensatez e a prudência de escolher o que vamos amar. Existem naturalistas que dedicaram a vida a animais, a estudar o ambiente, que é uma coisa de grande valor. Mas, se nós excluirmos dessas coisas o amor a Deus, elas se tornam passageiras. Veja bem, a alma, o princípio vital de todos os seres vivos, com exceção do ser humano, é temporário. Ele se desfaz com a morte corporal. Até onde se sabe, isso não é uma verdade de fé, os nossos animais não estarão no céu. Tá? Há quem duvide. Não sei. É um assunto sobre o qual eu não tenho como opinar. Mas o fato é que a gente não pode ter certeza que os cachorrinhos que nós tanto amamos estarão conosco no céu. Nesse sentido, é claro que a gente vai cuidar bem destes animais. Mas nós não poderemos ter a mesma dedicação com que teríamos aquilo que vai durar para sempre, que somos os outros, que são iguais a nós. Nós vamos amar as pessoas por Deus. Nós não podemos amar a ninguém mais do que a Deus. Isso seria uma distorção. Nós vamos amar intensamente as pessoas por Deus, porque senão haverá uma distorção. Isso foi ensinado por Jesus Cristo, quando ele disse claramente que quem amar a seu filho, a seu pai, ao seu cônjuge mais do que a mim, não é digno de mim. O interessante nesta afirmação é que o amor ao cônjuge, ao filho, a quem quer que seja, não exclui essas pessoas. Nós estaremos amando elas de uma forma mais perfeita quando amamos elas por Deus. Assim, dessa forma, o amor é mais perfeito. E não exclui
Eu não vou diminuir o amor às pessoas para dar um espaçozinho para Deus. Eu vou amar inteiramente, plenamente cada pessoa por Deus. E dessa forma eu estarei aperfeiçoando o meu amor a Deus e aperfeiçoando o amor àquela pessoa. Se nós esquecemos um pouco de Deus quando amamos os outros, nós poderíamos estar abrindo brechas para o amor próprio, o amor egoísta daquela pessoa, que nos engana muito, né? Nos engana no sentido de que eu quero fazer bem àquela pessoa, mas aí eu me lembro que eu fazendo esse bem àquela pessoa, eu também vou me beneficiar. Então, pode ser que entre um pouco de egoísmo nisso. Nós somos imperfeitos, isso acontece o tempo todo. Nós pensamos no bem do outro, sabendo que o bem do outro também será um bem nosso. Bom, isso pode ser legítimo, pode ser bom, mas é uma brecha para uma imperfeição. E quando nós queremos o bem daquela pessoa, esquecendo de nós mesmos, querendo que seja para aquela pessoa vá para o céu, que é o maior bem que nós podemos querer a ela, aí esse amor é perfeito. Nós devemos sempre nos aprofundar, nos questionar sobre como amamos os outros, sobre o que fazemos pelos outros. Eu estou fazendo aquilo que é bom para aquela pessoa, eu estou fazendo aquilo que ela quer que eu faça, eu estou fazendo aquilo que eu acho que é bom para ela. São todas coisas que nos confundem. São coisas que nós seguimos o bom senso, às vezes nos engana. Eu me lembro que, há alguns anos atrás, não se tinha divulgado que, quando uma pessoa sofre um acidente, a melhor coisa é chamar o socorro e não levar a pessoa por si própria para o pronto-socorro, porque no trajeto você pode provocar sérias lesões na pessoa acidentada. Então, para amar corretamente, nós precisamos estar informados de como amar. Se uma pessoa se acidentou, ela pode ter uma fratura de vértebra cervical, e se eu pegar ela no colo, essa fratura pode favorecer uma secção da medula espinhal e provocar uma paralisia, uma tetraplegia. Por isso, a pessoa tem que ser imobilizada antes de ser transportada. Essa é a maneira correta. É algo afetivo. Nós vemos uma pessoa no chão sofrendo, queremos socorrer imediatamente. Aí a gente está agindo com a emoção. Não deve ser assim. Nós temos que usar a razão primeiro. Vamos buscar ajuda. Em última análise, se nós tivermos uma prancha que possa transportar e o socorro vai demorar, podemos usar essa prancha para transportar aquela pessoa. Estaríamos fazendo corretamente, estaríamos amando da forma correta. Não ao nosso modo, mas ao modo que ela precisa. A gente precisa avaliar também as questões do amor, sempre relacionadas à justiça. A justiça é necessária. Não dá para amar cometendo injustiças. Mas a justiça não é suficiente. Uma relação conjugal onde o relacionamento se baseia na justiça é um relacionamento fracassado. Não pode ser assim. Tem que ter o amor. E como é que é isso? Se você, o seu cônjuge, para dar exemplo, tá? Isso, eu não estou querendo me referir apenas à vida conjugal, mas se você divide uma mesma cama e todos os dias é você quem arruma a cama, você está fazendo um gesto de amor. Na medida que você passa a exigir, olha, eu gostaria que pelo menos a metade dos dias você arrumasse a cama também. É justo. Mas isso pode ser uma brecha para uma deterioração do amor, apesar de ser justo. Porque o amor vai além, né? O amor, ele pressupõe a justiça, mas, como eu falei, não é suficiente. E se você, assim como arrumar a cama, começa a exigir a justiça de outras coisas, vamos dividir as despesas igualmente, vamos dividir o carro igualmente. Então, olha, isso virou uma sociedade, não é mais um casamento. Né? Mas a gente está fazendo tudo 2 a 2, é verdade, mas tem que ultrapassar. No caso de uma vida conjugal, o ideal é que houvesse uma espécie de competição, cada um querendo servir mais do que o outro, cada um querendo fazer mais. É verdade que precisamos ter um certo bom senso, porque o cônjuge também pode se acomodar e deixar que o outro faça tudo. Aí nós não estaríamos amando, nós estaríamos levando ao comodismo do outro, o que é ruim para ele. Então, algumas exigências são necessárias.
é justo que você alerte. Olha, eu gostaria que você fizesse a cama alguns dias, eu tenho feito sempre, mas me dá essa ajuda aqui, que eu acho que seria bom. Faz parte. Então, é difícil a gente ter regras rígidas no que diz respeito à justiça dentro da vida amorosa. Ela tem que estar presente, mas ela não pode ser tudo. Ela tem que ser ponderada, tendo por finalidade o amor, em fazer mais pelo outro do que recebe dele. Não ficar medindo. Eu estou fazendo por você mais do que você faz por mim. Você faz ou o contrário. Bom, olha, não vamos medir, não vamos comparar, vamos fazer. E é bom quando os dois fazem isso. Aí as coisas vão bem. Né? Volto a dizer, somos imperfeitos, haverá períodos em que isso não acontecerá, em que um vai fazer mais do que o outro, não vai reconhecer, não vai ter correspondência, não vai ter insensibilidade, e aí, olha, existem outros subterfúgios necessários para se preparar para continuar com essa vida. Da mesma forma, em outros tipos de união, como com os amigos, com os pais. A gente não pode viver sob a jurisdição da justiça no amor para com os outros. Nós seremos justos sempre, mas procuraremos dar mais do que a justiça espera. Jesus Cristo fez isso conosco. Ele nos deu muito mais do que a justiça. Ele deu todo o sangue dele. Ele não precisava ir tão longe. Ele bastava espetar o dedo com uma agulha para salvar e redimir toda a humanidade. Ele morreu crucificado. Ele não pede que a gente morra crucificado. Ele pede apenas que nós suportemos as dores do dia a dia. Algumas vezes são maiores, outras vezes não, mas Jesus Cristo não pede que nós nos equiparemos, mas ele quer que nós reconheçamos e que amemos. O sacrifício é uma forma clara de mostrar amor. O sacrifício faz parte, não é a finalidade. O sacrifício é uma maneira de dizer claramente eu te amo, com atos. Mas a consciência tem que estar em sintonia, porque às vezes existem manipulações, no tipo, vê como eu estou te sacrificando por você e você não vê que isso é amor? Olha, isso pode ser fingimento, né? Nós somos muito malandros, nós temos que ter um amor sincero, vamos fazer esses sacrifícios sinceros, vamos considerar os sacrifícios que as pessoas fazem por nós como um sinal de boa vontade, sim, mas considerando todo o contexto. Né? Mesmo um amigo pode ter manifestações de interesse, mostrando certos sacrifícios, para depois pedir de nós sacrifícios ainda maiores. Aí já não seria tanta amizade. Né? Eu procuro sempre dar as duas situações que nós vivemos. As situações do amor sincero e as situações de manifestações de egoísmo dos outros. Ainda que os outros não tenham tanta essa noção, eles podem se equivocar ou fazer sem tanta intenção, mas nós não podemos deixar de reparar nisso. Não é feio desconfiar, tá? A gente só não pode se deixar dominar pela desconfiança. Assim a gente não vai progredir nunca numa relação, num amor. Mas ter alguma desconfiança, ser discretos com a desconfiança, é aceitável, tá? Tem aquele ditado que fala, né? Quando o milagre é santo, até quando o milagre é grande, até o santo duvida. Olha, em termos humanos isso faz sentido sim. Vamos a princípio dar a aceitação de que é uma coisa boa, de que é um ato de amor sincero, e vamos colecionando, vamos ponderando todas as coisas em nossos corações. Vamos observando. Nós somos capazes de fazer leituras extraverbais das pessoas. E não há nenhum problema que a gente faça isso. As pessoas nos falam coisas boas e nós observamos se a linguagem não verbal está em sintonia com aquilo que é dito e feito. Não tem problema. Tá? Assim a gente vai fortalecendo a nossa confiança, vamos vendo em quem é realmente sincero, em quem realmente se confia, em quem tem alguns deslizes, que ainda não está bem amadurecido, que não dá para confiar totalmente. Isso vai acontecer mesmo até com os filhos. Os filhos também vão querer enganar os pais de certas formas. É filho, mas
São pessoas com a concupiscência do pecado original e também pensam em enganar os pais. Muitas vezes em coisas pequenas, mas não são admissíveis. Então, nós vamos amar, mas vamos ter os pés no chão para desconfiar e perguntar aquilo que foi desconfiado. Tá? Não vamos criar desavenças desproporcionais. Nós vamos identificar o que está errado e vamos confrontar. E se nos questionam, nós teremos que ser sinceros. De fato, eu pensei mais em mim do que no seu bem-estar, do que no seu bem. Quando eu comprei aquela bicicleta, eu sabia que você não ia andar, e no final das contas eu é que ia usar. Então, por isso que eu comprei. Eu até escolhi do jeitinho que eu queria. É verdade, pode acontecer. Né? Vai comprar um carro, a pessoa quer um tipo de carro, você quer outro, e você começa a puxar, não, eu prefiro desse jeito, é melhor que seja assim, começa a dar aquelas pistas que não levam diretamente a você, mas no fundo você sabe que é para você mesmo. Né? Bom, há situações assim que a gente precisa ter a nossa boa autoconsciência e precisamos ter a sinceridade. Dizer, olha, eu preferia que fosse assim, porque assim vai ser melhor para mim. Mas podemos discutir e ver o que é o mais importante para a vida em comum, seja com o filho, com o pai, com o cônjuge. Lembrando sempre de que quanto mais perfeito e sincero for esse amor às pessoas, mais perfeito será o amor a Deus. Você pode presentear as pessoas com coisas boas pensando em você. Então, esse amor a Deus feito naquela pessoa é imperfeito. Nós queremos a perfeição. Então, nós precisamos nos dar conta disso. Nós precisamos sempre nos examinar sobre o que a gente faz, fala, o que a gente deseja, o que a gente pensa. Assim a gente vai crescendo no nosso amor a outra pessoa. A gente vai nos desapegando para poder amar mais. Existem vários outros aspectos que dizem respeito à vida do amor, e uma das principais, que não é o amor propriamente dito, e uma das principais é a moral. Né? Amar significa amar de qualquer jeito? Amar ao seu modo? Amar da forma que você sabe? Não, de jeito nenhum. Existe um jeito certo de amar, e não é qualquer jeito, não. Nós temos uma lei impressa nos nossos corações, nós temos a lei moral. A lei moral nos dá os limites sobre como as coisas devem ser feitas, como elas devem ser vividas. Nós somos livres para seguir ou não a lei moral. Não somos livres para não ter uma lei moral. Todos nós estamos submetidos a ela. A lei moral, os 10 mandamentos, a lei de outras coisas. Vamos por um exemplo que esclareça. Suponha que você está numa sala com algumas pessoas e entra ali uma criancinha. E você, então, começa a bater nessa criancinha, dá um tapa, chute, faz aquela criança chorar e machuca ela. Você acha que as outras pessoas vão ficar indiferentes a isso? Qualquer que seja a cultura, haverá uma indignação e provavelmente vão tentar te segurar. Isso é lei moral. Existe alguma coisa no ser humano que torna as coisas incomum. É um absurdo, e não tem explicação, eu agredir gratuitamente uma criança que é mais fraca do que eu. Isso provoca uma indignação. Isso é a lei moral, isso é o que está lá. Existem alguns outros aspectos que não são tão evidentes, né? Esse exemplo é mais fácil de ser entendido. Mas existem alguns aspectos que, pela dureza da vida, a gente pode se corromper e começar a esquecer essa lei moral. Como, por exemplo, respeito a outra pessoa, em achar que alguma mentira não tem tanto problema, ou roubar de quem tem bastante não tem problema. Nós começamos a criar justificativas racionais para ir contra a lei moral. Nós estamos sujeitos a isso. Nós estamos sujeitos mesmo quanto às pessoas que amamos. Algo do tipo, com os meus pais, quando eu era menor, eles foram muito maus comigo, me bateram, não deram as chances que eu precisaria, que eu poderia ter tido, não me matricularam em um bom colégio porque queriam viajar. Então, hoje também eu não vou dar a eles o melhor que eles poderiam receber, o que está justificado, elas por elas. Essa lei, com uma certa justiça, há uma falta de amor.
há uma falta de amor a Deus, consequentemente, necessariamente. Se na sua vida você quer amar a Deus, você não vai tratar as pessoas com a justiça que você recebeu delas. Você vai querer dar além. Não porque elas mereçam, mas porque isso faz Deus feliz. Numa situação dessa, que os pais foram egoístas e não deram aos filhos aquilo que poderiam, e o filho dá aos pais o melhor que ele pode lhes dar, por amor a Deus, então essa pessoa está se superando. Ela está amando verdadeiramente. O nosso parâmetro é a lei moral. É por isso que nós precisamos conhecer bem a lei moral, precisamos conhecer antropologia. É bom que conheçamos psicologia sob vários aspectos, porque conhecendo todas essas outras coisas, nós podemos aperfeiçoar o nosso amor. Quando nós conhecemos pouco, nós achamos que não tem problema. É comum a gente ver pessoas de baixo nível de instrução tratar os filhos de forma rude demais, exagerando, porque elas não têm informação. Elas foram tratadas dessa forma e retribuem os filhos dessa forma. Então, a informação faz com que a gente aperfeiçoe o nosso comportamento, faz com que a gente consiga amar melhor. Sempre vou lembrar de que o amor a Deus nunca será possível sem a vida de oração. A vida de oração é necessária para que se assimile, entenda, aceite, cresça na fé, cresça no entendimento da lei moral, e com isso que a gente possa amar mais as pessoas. Nós amamos a Deus diretamente na oração, mas a prática é feita com as outras pessoas. Deus não nos toca de uma forma sensível, ele toca através dos outros. Então, esse toque através dos outros, que nós podemos esquecer que é Deus e agir como sendo alguém que nos chateia e respondemos de uma forma grosseira, essas nossas limitações estariam sempre presentes e a gente, pelo menos, deve se arrepender. Já é um começo. Né? Nunca devemos nos desanimar. A gente sabe o que deve fazer e faz errado. Isso acontecerá. Isso pode levar anos, só não pode levar à desistência. Haverá períodos em que a gente conseguirá lutar mais, e o crescimento do amor é impossível sem luta. Haverá períodos em que a gente vai amar mais, haverá períodos em que a gente vai enfraquecer, mas não podemos desistir, não podemos nos convencer de que não tem jeito, de que não consegue amar mais do que é isto. Não. Nesse sentido, nós temos o exemplo de muitas pessoas, de muitos santos, que fizeram isso até o fim. Nós temos os exemplos de tantos mártires que, apesar dos horrores do sofrimento, não negaram a Deus. Nem todos os cristãos foram mártires. Houve aqueles que se afastaram, que, para não serem martirizados, negaram a Deus. Isso aconteceu, com certeza. Acredito que devam ter se arrependido e devam ter tido uma morte natural e que tenham ido ao céu, apesar de terem cometido um pecado. Né? 11 apóstolos negaram, abandonaram, deixaram Jesus Cristo. Não estiveram presentes na hora da dor dele, mas depois tiveram a chance de se redimir. Né? A nossa vida é assim. A gente vai errando, mas nós temos que reconhecer o erro e temos que tentar corrigi-lo. Isso não é nada fácil. A finalidade é sempre amar. É sempre fazer a coisa de tal forma que traga benefício a alguém. Ainda aquela pessoa que tem atividades que sejam muito específicas e que não envolvam diretamente a ninguém. Todas as atividades humanas concorrem para o bem de alguém. Concorrem para que o mundo fique melhor, para que as outras pessoas tenham acesso a coisas melhores, todas as atividades, exceto as que são pecado. Né? Se você planeja roubar um banco, você não vai melhorar as pessoas. Mas se você tem atividades simples, como verificar se o cadeado da fábrica onde você trabalha funciona, e se verifica isso
abrindo e fechando 2 vezes. Cleque, cleque. Esse é o seu trabalho. Pois faça por Deus. Você estará fazendo bem. Por incrível que pareça, ainda um trabalho desse pode ser mal feito, né? Quando a gente trabalha diretamente com as pessoas, fica mais claro o cuidado que a gente tem que ter. Mas não é superior a um trabalho de simplesmente testar uma fechadura. Nisso nós não nos igualamos. Nisso nós todos podemos amar a Deus, porque a vida de uma pessoa não é só abrir a fechadura, vai ter várias outras relações, várias outras situações de importância da vida dela também, é claro, né? Não vamos reduzir a vida de uma pessoa a um trabalho simples. Ela pode ter muitas importâncias para as pessoas próximas dela. E nisso ela vai viver o amor a Deus através dessas pessoas. Esse assunto tem diversos aspectos, tá? Eu pretendo explorá-lo ainda um pouco mais, não hoje. Um aspecto que eu gostaria ainda de falar seria sobre o aspecto das emoções, né? Que estão tão intimamente ligados à vivência do amor, e as emoções tanto ajudam como atrapalham. Então, é um aspecto que a gente pode explorar melhor. Planejo fazer isso no próximo encontro, tá? Não só as emoções, mas outras situações em que concorrem para a prática do amor, que concorrem para o aperfeiçoamento de nossa vida junto com as pessoas. Bem? Bom, temos aqui 40 minutos, eu vou parar a gravação e a gente pode conversar um pouco, se vocês quiserem, a respeito deste assunto. Tá?